Bom dia, pessoal. Então, primeiro, antes de mais nada, obrigado por estarem aqui presente. Essa é a primeira reunião de 2019 do Comitê de Saúde Suplementar da CMB-FEOSP. Então, a ideia hoje é a gente começar a não só aquecer os motores, mas começar a dar velocidade a uma série de demandas que a gente tem enquanto operadores filantrópicos. A gente tem participado de várias reuniões na ANS e tem gerado demandas para todos. Então, nós hoje contamos com a presença do Marcos Novaes, que é da Abrange, que vai falar um pouco de como tem sido essas discussões na ANS, principalmente sobre reajuste de planos individuais, e depois o Pedro Pereira, nosso amigo que também já participou de vários eventos aqui conosco, sobre a atividade relacionada a como fica isso, pensando do ponto de vista atuarial, dentro das operadoras de plano de saúde. Eu queria começar lembrando vocês que nós temos agora o nosso evento, o 28º Congresso Anual dos Provedores, agora em abril, nos dias 22 a 25 de abril. Por favor, quem não se inscreveu e tiver oportunidade, se inscrevam, vai ser bem interessante. Além disso, para o povo que está aí nos acompanhando à distância, o Marcos deixou um material aqui, um estudo técnico sobre os custos de saúde, que a gente vai ver depois como é que consegue disponibilizar uma versão em PDF para eles, digital, para eles poderem acompanhar. Tá bom, Marcos? Nós vamos fazer, então, em 2 tempos. O Marcos vai começar falando e depois a gente vai passar para o Pedro. Vai ficar um trabalho difícil para o Pedro depois, porque o Marcos tem uma dificuldade de agenda. Ele vai ter que sair, Pedro, e aí a gente vai tentando esclarecer as dúvidas que for possível. Tá bom? Eu vou apresentar, então, para vocês o Marcos. O Marcos é um economista com mestrado em Economia Aplicada pela UFJF, pós-graduação em Inteligência de Mercado pela FIAP, economista dos sistemas Abrange, Sinange e Sinog. Eu vou acrescentar ainda mais uma outra variável ao Marcos. Eu conheci o Marcos nas reuniões da ANS e tenho ficado muito surpreso com a inteligência e a clareza com que ele percebe as coisas, a rapidez que ele consegue fazer uma série de links. Então, isso me chama muito a atenção sobre o Marcos, que, acima de tudo, é novo, comparado a mim e ao Barros, né? Não, comparado ao Barros. A mim, não. Então, Marcos, seja bem-vindo. É com você aí esses próximos 20 minutos aí, falando um pouco sobre os planos individuais. Por favor. Obrigado, Rogério, e a todos da CMB. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para falar de um tema tão importante, reajuste de plano individual, um tema que vai, invariavelmente, nos acompanhar por restante das nossas carteiras de plano individual e um tema que está muito próximo, né? Nós estamos agora na beira, em vias de termos um novo índice de reajuste de plano individual logo em maio. Então, agradecer aos elogios. Eu acho que foi até um pouco, muito mais do que a gente consegue, às vezes, produzir ou até mesmo colocar para vocês de informação. Vou tentar, na verdade, esclarecer um pouquinho o que ficar faltando. Estou à disposição para esclarecer melhor posteriormente, tá bom? Vamos lá. Primeiro, acho que assim, a gente tem que colocar o contexto, né? Qual que é o cenário do nosso mercado? A gente tem um mercado que passa por um processo, ele tem uma regulação econômica por trás. É identificado que há falhas nesse mercado que geram uma necessidade de regulação. Não é todo mercado que tem essa presença. Então, assim, quando a gente fala de regular preços e reajustes, a gente tem poucos mercados regulados. Eu tenho, por exemplo, o mercado de telefonia. O mercado de telefonia tem regulação. Só que vejam que o mercado de telefonia ele tem segmentos, e alguns deles têm regulação, outros não. Na telefonia fixa você tem uma regulação pesada. Na telefonia móvel, regulação quase que zero. Então, por quê? Porque o governo entende que, primeiro, a infraestrutura, os postes, todo o cabeamento, tudo isso era público, no fim das contas. Foi feito o cabeamento, foi feito os postes, uma parte é mais nova, foi feita pela empresa concessionária atual, e uma parte antiga é do Estado. O direito de utilização daquele espaço todo é do Estado, da rua, de todo o poste. Então, o Estado entende que aquilo é uma concessão, aquele é um bem do Estado, é um bem público, a empresa está ali só administrando esse bem público. Além de ser um bem público, eu tenho uma outra dificuldade, porque não faz sentido eu passar 2 cabos, muitas vezes não faz sentido eu passar 2 cabos, e os 2 cabos chegarem na sua casa,
A não ser em grandes centros, que agora está ficando mais comum também no interior, mas no início não fazia sentido chegar com 2 cabos na sua casa, porque eu vou ter 2 redes com custo elevado de montar essa rede, e as 2 redes vão chegar na sua casa, e no fundo, teoricamente, o custo ia ficar muito elevado, valia muito mais a pena chegar uma rede do que chegar 2 e ficar concorrente, uma da outra. Assim como, por exemplo, na energia elétrica. No mercado de energia elétrica, você tem uma empresa que chega na sua casa. Se a gente falar assim, vamos ter 10 empresas chegando na sua casa, são 10 empresas fazendo rede. Você vai ter que passar cabeamento de 10 empresas em todos os locais. Imagina só o tamanho desse custo que, no fundo, o cliente vai ter que pagar para montar essa infraestrutura. Então, faz todo sentido ser uma empresa provedora e essa empresa ser quase que um monopólio. É um monopólio natural que a gente chama. Natural porque, na verdade, não foi construído. Ele era uma necessidade de mercado. Aconteceu porque não faz sentido ter 2 estruturas. Então, são mercados que acabam tendo uma regulação por conta de alguma especificidade. Concessão pública, o bem é público, e além disso faz todo sentido ser uma única empresa que presta serviço. Na telefonia móvel, por outro lado, a regulação é muito menor, porque você tem várias empresas, não tem uma infraestrutura, um custo afundado ali, né? É muito grande, então você tem algumas empresas concorrendo, hoje invariavelmente são só 4, mas você tem ali algum nível de concorrência que permite ao Estado mais segurança de que ele pode liberar e não regular tão fortemente essa questão de preço e reajuste. Mas quando a gente fala aqui de mercado de planos de saúde, o cenário é outro. Quer dizer, eu não tenho um bem público, eu não tenho uma concessão pública, os bens são privados, o hospital é privado, as clínicas são privadas, não tenho essa mesma configuração de outros mercados que têm pesada regulação. E, ao mesmo tempo, você tem um mercado em que você não tem a visão de um monopólio natural. Você tem várias empresas competindo, invariavelmente em algumas regiões você pode ter um pouco menos de competição, em outras regiões você tem um pouco mais de competição. Então, a gente não tem as características naturais de regulação econômica ou de regulação de preço e reajuste. Há um entendimento, claro, que você tem uma outra dificuldade, um outro problema, que é uma falha de mercado de assimetria da informação. Então, as pessoas aderem aos produtos e, invariavelmente, você conhece o perfil de utilização de cada um deles e a gente poderia tomar a melhor decisão que for para a operadora diante dos dados de utilização, por exemplo, mandando carteiras embora ou mandando pessoas embora e ficando com outras por outro lado. Então, há uma dificuldade de assimetria entre conhecer a saúde das pessoas, conhecer quem está aderindo, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista das pessoas, elas conhecem o seu perfil, mas elas tinham uma dificuldade no início de comparar os planos. Elas não sabiam, esse plano, qual que é o perfil dele e qual é o perfil do outro e como comparar. Então, vem o Estado e normatiza, padroniza tudo aquilo e entende que há necessidade de um controle de reajuste, principalmente no plano individual, para que a gente não, invariavelmente, tome uma decisão de reajuste que seja para excluir carteiras ou pessoas, né? Então, tudo isso configurou e acaba que a gente, depois do início da regulação, depois da legislação, a gente tem colocamos ali uma regra em que o Estado vai definir o teto de reajuste de plano individual. Esse teto, a gente já conversou sobre isso também, a ANS entende que é um absurdo as empresas todas aplicarem o teto, mas é uma configuração de mercado, é normal, é natural. A partir do momento que o órgão regulador define um teto, o órgão regulador, ele guia todo o mercado para lá. No mercado em que há concorrência, há competição, não é o melhor modelo. Esse modelo, ele guia todo mundo para o 13,55% do ano passado, retrasado, ou para o 10% do ano passado. Era muito melhor deixar o mercado realmente concorrer e ali ditar os preços, mas não foi essa configuração que escolhemos, então não adianta, do ponto de vista do órgão regulador, ele entender que as operadoras deveriam aplicar índices menores, porque na verdade o mercado ele vai ditar a regra e ele vai tender, ou há uma tendência natural de convergir para o índice que a própria agência já divulgou. É um mercado em que também a gente tem uma configuração bastante, digamos assim, diferenciada, né? A gente tem um conjunto importante de empresas que já estão com as carteiras totalmente desequilibradas. Assim, tem empresas que só a despesa assistencial já consome todo o faturamento de plano individual. Eu tenho também empresas em que a despesa assistencial ainda não consome todo aquele recurso, mas aquele recurso que sobra da receita não paga mais a operação.
a operação interna, né? Ele paga assistencial, mas não paga a operação. E eu ainda tenho empresas também que conseguem ter resultado positivo no plano individual. Eu ainda, por outro lado, por fim, eu ainda tenho empresas que, mesmo olhando 50 anos à frente, eles entendem que o mercado que ele não vai ter um grande problema em plano individual, pelo menos assim, projetando a partir de hoje, as despesas e as receitas futuras. Então, é bastante, digamos assim, diverso. Eu tenho várias configurações de empresa, mas dá para dizer em si que, em sua maioria, a gente tem uma dificuldade, as carteiras sim estão desequilibradas ou tendem a se desequilibrar no futuro. Aqui é só um número que está no estudo técnico também, de número de empresas em que a gente chama de desequilíbrio aqui, quando nós pegamos as despesas assistenciais de plano individual, as receitas de plano individual, e nós rateamos a despesa administrativa para todos os produtos, individual e coletivo. Então, a gente pegou aquela fração da despesa administrativa que corresponderia ao plano individual num rateio simples. E nós verificamos quantas empresas a receita não é suficiente para pagar as despesas. A agência tinha, então, esse grande, digamos assim, desafio, né? A gente teve uma regulação de plano individual que passou desde adotar o INPC no primeiro ano, lá em 2001, até por um modelo baseado em reajuste de plano coletivo, que foi o que ficou vigente aí por mais de uma década. O modelo anterior, ele tinha falhas estruturais, né? Qual que eram as principais? A gente espelhou o reajuste de plano individual num reajuste de plano coletivo. Primeiro que, do ponto de vista dos consumidores e da ANS, eles diziam o seguinte: mas você tem total liberdade no coletivo, você aplica qualquer índice, a gente espelha o individual nesse índice, então a gente está com um índice individual ele inflado. Por outro lado, a gente já vinha dizendo há muito tempo que o reajuste de plano coletivo não era parâmetro, porque o reajuste era negociado. Invariavelmente, a gente fazia ajustes no produto e fazia um reajuste de 14 e cair para 5, 4 ou até 0, com ajuste no produto. E quando eu informo para a ANS 0, esse 0 puxa para baixo a média de reajuste de plano coletivo. Então, a gente tinha ambos os lados dizendo: olha, ele não é o melhor modelo, ele não é o melhor parâmetro para a gente definir o reajuste de plano individual. E a agência veio com esse modelo, a modelagem que ela apresentou. Então, ela baseou todo o reajuste do plano individual na despesa contábil do plano individual. Então, nós pegamos lá a despesa dentro do JOPS, é a conta, tenho destacado aqui qual é a conta, mas a despesa é uma 41.111.101, uma conta de despesa assistencial de plano individual. A agência calcula, divide pelo número de vidas naquele período, faz um per capita e vê a variação do per capita no tempo. Houve muita discussão na época da época de inserção desse modelo, porque ele carregava muita imprecisão, ele carregava muitos erros de cálculo, inclusive, e continua, na verdade, depois de alguns ajustes que foram feitos pela agência, de fato, isso melhorou, mas continua carregando. O primeiro deles, lá no início, eles queriam fazer o seguinte: eles somavam a despesa de plano individual de todo mundo, falava lá, olha, foi 40 bilhões de reais, e vê o número de vidas. Olha só, era 10 milhões de reais, ele vê o per capita em 4 mil. E aí depois ele calculava o per capita no outro período, aí ele encontrava 4.100. Então, o índice era 0,2% de aumento. Isso está errado por quê? Porque eu tenho operadoras que tinham um plano individual com um per capita de 6 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil de custo, e eu tinha operadoras que têm per capita de R$ 1.500. Se a operadora de R$ 1.500 adiciona uma vida, eu adiciono uma vida que me custa R$ 1.500, e se a operadora de R$ 12 mil perde uma vida, eu tiro uma vida de 12 mil. Só a configuração do mercado estava jogando a variação da despesa para baixo. De fato, e de forma, na verdade, assim, digamos, enviesada, né? Esse cálculo não estava correto. Então, o certo era, vamos fazer por operadora. Eu tenho que calcular a variação da despesa per capita de cada operadora, e cada operadora vai somar o que é o mercado. Foi assim que a agência, então, o fez, depois dos ajustes. Então, a gente calcula a variação da despesa per capita, calculamos ali o FFE, que é um fator faixa etária. Eu simplifiquei a fórmula aqui, tá? Todo aquele conjunto da fórmula, ela está dizendo isso. Olha, eu calculo a variação da despesa per capita, foi 15%. Calculo o fator faixa etária, foi 1,7. Eu desconto esse 1,7 do 15. Eu calculo um fator de eficiência. Um fator de eficiência que é uma distância das empresas em relação a uma média, quando a gente fala dessa variação da despesa. Então, tem operadoras que a variação da despesa foi de 60% no ano, per capita. Então, ela saiu de 1.000 para 1.600 um per capita anual. Tem operadoras que caminhou para 5%. Então, a agência calcula o que é essa média. Essa média de mercado foi gerada em 15. Qual é a distância desse 60 para o 15?
ele está calculando isso como ineficiência e está penalizando o mercado. Então, quanto mais empresa a gente tiver com variação de despesa muito elevada, maior é a penalidade do mercado. Mas também, invariavelmente, quanto maior o número de empresas com índices muito elevados, maior vai ser a variação da despesa percebida também nossa. Então, o 15 pode virar 20. Então, uma coisa compensa a outra, de fato. O fator geral de eficiência, que é o FGE, também é descontado de faixa etária, porque não seria justo. O simples fato da carteira envelhecer, a agência entender que isso era ineficiência, porque as despesas aumentaram, ou ficaram um pouco mais elevadas, as despesas, a despesa per capita, digamos assim. E, por fim, a agência entendeu que 80% da sua despesa é assistencial e vai ser regida por essa regra, 20% é administrativa e eu vou dar para você o IPCA. Foi isso que a agência definiu lá atrás. Acho que não foi agora. Isso vai continuar carregando várias imprecisões no meio do caminho. Então, vamos pegar um simples fato. Quer dizer, o indicador de variação de despesa está sujeito a mudanças em perfil do produto. Quer dizer, se dentro de uma mesma operadora, ela vender plano ambulatorial, ou tiver uma venda de plano ambulatorial maior do que ela tinha no passado, individual, ela vai jogar o per capita para baixo. E isso pode acontecer agora. Inclusive, porque em 2018 foi difícil de vender plano e algumas operadoras, inclusive do sistema Abrange, disseram para a gente que pela primeira vez engatou a venda do plano ambulatorial, individual. Então, assim, só o fato de vender um ambulatorial que tem um per capita, a gente vai falar aí de R$450 ano ou R$500 ano, só o fato de vender um ambulatorial numa carteira em que o per capita era 2.000, eu estou saindo de 2.000 e jogando essa per capita para baixo. Então, não só isso, a região de comercialização, entramos numa nova região com preço mais alto ou mais baixo, e assim por diante, abrangente de cobertura, padrão do plano, segmentação, se o padrão de acomodação mudar, isso muda o per capita. Se eu fizer uma aquisição importante, isso vai mudar. Quer dizer, eu tinha uma operadora que tinha um per capita de 1.000, adquiri uma outra com um per capita de 1.500, eu vou jogar a variação de despesa para cima, e a agência vai entender que o reajuste tem que ser mais elevado, para cima ou para baixo, vai jogar. Vai carregar várias imprecisões esse modelo, no decorrer do tempo. Isso também vai repercutir no fator geral de eficiência. Esse fator geral de eficiência, ele é calculado com base na variação de despesa per capita. Se a gente calcula a variação de despesa em 15, e se tem uma oscilação muito grande em torno desse 15, operadores com 60, como eu disse, operadores com 5, essa oscilação muito grande, o fator de eficiência, ele aumenta, ele desconta mais do nosso índice. Ao ponto que a gente, na verdade, não tinha nenhuma trava para ele, na modelagem anterior à final aprovada. A gente não tinha nenhuma trava, quer dizer, em última instância, claro que seria a probabilidade 0,0001% de acontecer, mas em última instância o fator de eficiência podia vir descontar todo o índice, e o índice virar zero. Então, não tinha nenhuma trava de eficiência lá naquela modelagem. E o IPCA ali vai determinar uma fração menor do nosso índice, né? O que a gente conseguiu na modelagem final, como que ficou? O fator de eficiência, ao invés de ser um desconto, vamos descontar 5%, ou vamos descontar 1,2%, ou vamos descontar, na verdade, 0, alguma coisa, o fator de eficiência, ao invés de ser um fator de desconto, um índice, ele passou a ser um percentual da variação de despesa. Quando nós fizemos isso, a gente travou ele. Então, vamos supor que a variação da despesa hoje, nas nossas simulações, está em torno de 14% ao ano. É a VDA, ali do modelo, variação da despesa per capita, do plano individual. A agência travou que o fator de eficiência vai ser um percentual disso, calculado historicamente. E essa história começa em 14, 15, 16 e 17. Então, já existe o fator de eficiência, a agência já conhece o número. O dado de 2018 não vai influenciar nele, porque ela travou que o fator de eficiência vai ser calculado com base em dados de 14, 15, 16 e 17, e que vai valer pelos próximos 4 anos. Então, esse fator de eficiência já existe. Nas nossas simulações, é claro que a gente pode estar muito distante da agência, mas ele está em torno de 10% de desconto. Então, num índice de variação da despesa variando 15% ao ano, se essas despesas estão crescendo, a despesa per capita 15%, a gente desconta uma fração de 1/10 disso. Então, eu desconto 1,5%. Esse desconto de 1,5% traz aqui meu índice para 13,5%. Após esse desconto. Então, é isso que acabou sendo feito. Antes eu descontava um índice. Eu vou descontar 3%, por exemplo, de 15%, eu descontei, vamos caminhar para 3,5% de índice. Então, a gente travou em 1/10, quer dizer, 10% do índice de desconto,
Se o índice, por acaso, fosse 5, vai descontar meio. Isso nos deu uma segurança maior do que o fator de eficiência não vai vir a descontar uma participação muito grande no nosso índice. Então, nas nossas melhores simulações, isso aqui está circulando em torno de 14, podendo caminhar para 13, porque a gente já está esperando que o dado de 2018 vai vir bem diferente. E esse fator de eficiência vai estar em torno de 10% de desconto. O ajuste por faixa etária é um desconto de 1,7 ainda, mais um desconto, porque na verdade é o envelhecimento das carteiras, ele naturalmente, no entendimento que a agência colocou, ele naturalmente já aumentou as nossas despesas, em algo em torno de 1,7. Só que isso foi recuperado pelas empresas quando elas aplicaram o fator faixa etária, o reajuste por faixa etária. Então, a agência está querendo descontar esse reajuste que você já recuperou. Como ela está olhando aqui a despesa no global, a despesa subiu, mas você recuperou 1,7 a título de reajuste faixa etária. E ela colocou esse desconto para nós. O IPCA nós já conhecemos. O IPCA foi 3,75% no ano passado. E o IPCA descontado do plano de saúde, que é assim que a regra que a agência colocou, ele fica em torno de 3,4%. Esse conjunto aqui pode dar um índice algo em torno entre 9 e 10. Se tudo mais constante, tirando o IPCA, o resto é tudo, como é que fala, a gente tem estimativa para isso. O IPCA é certo, mas o restante são estimativas. E isso pode mudar muito porque a gente não vai estudar 2018. Esse é o principal fator hoje de imprecisão que nós temos. Aqui a gente tem um exemplo prático, que não expressa a realidade, mas é um exemplo prático de como é calculado esse índice, só para mostrar para a gente como que vai sair o 9 ponto alguma coisa, né? Se a gente conseguir com precisão mostrar o que seria o índice de 2019. Importantíssimo, na verdade, a gente está falando isso com todas as empresas lá da Abrange. A agência está olhando as despesas assistenciais nessa conta aqui, 41.111, 100 e alguma coisa. Tá? No nosso caso, nas medicinas de grupo, tá todas nas 102. Mas a gente sabe também que tem empresas, principalmente as Unimedes, que elas fizeram 111, 112, 113, porque elas lançaram honorários, lançaram o que era diário, o que era taxa, lançaram separado. Então, o X aqui é porque serve qualquer número. Essa conta aqui vai ser somada. Se a gente tem despesa de plano individual, despesa assistencial, plano individual, que não estiver lançado nessa conta, ela não vai contar para fins de reajuste. Então é importante agora, do ponto de vista da contabilidade, nós lançarmos as contas de despesa de plano individual nas contas certas. Se a gente lançar uma conta errada, isso não vai contar para fins de reajuste. Temos que lançar essas contas aqui. O ressarcimento ao SUS e outras formas de pagamento vai ser feito via rateio. A agência vai entender, porque como aqui o plano individual e o coletivo estão juntos, ela vai ratear para a carteira. Acho que parou aqui. A gente já está até terminando. Só terminando, quer dizer, a gente teve esse conjunto aqui de índices no passado. Isso é só para mostrar para vocês também que, olhando para esses números aqui, a gente sabe que aqui a sociedade não aguentou, aqui a gente estourou o que era a renda média de um brasileiro. Então a gente não vai ter mais esse cenário para frente, não importa qual modelo que seja, a gente não vai ter mais isso aqui voltando. Porque se a gente voltar, a gente vai ter um conflito social muito grande dentro do setor. Então, provavelmente a gente vai caminhar, os índices têm que caminhar para algo em torno abaixo disso, inclusive do índice do ano passado. Só para mostrar essa perspectiva, porque aqui realmente a gente teve um conflito muito grande com a sociedade. A gente sabe que a sociedade tem limite até onde ela aguenta ou até onde ela não reclama, ou essas reclamações eu não digo só de imprensa, tá? Eu digo porque projetos de lei são colocados no Congresso, porque são enviados ofícios à agência, o Ministério Público aciona a agência. Quer dizer, essa repulsa ou essa dificuldade da sociedade em arcar com o plano de saúde, ela extravasa em algum ponto. E quando extravasa demais, a gente tem pressão de todos os lados em cima da agência do Estado ou do governo, e alguma coisa vai ser feita, ou mudando a legislação ou mudando regra. Então, essa perspectiva aqui a gente não deve ter mais, a gente vai caminhar para algo bem mais baixo. Abrange. Mas saúde suplementar não é direito. Não é, o cidadão tem direito à saúde suplementar. Ele tem de pagar aquilo que é custo. Se a pressão é da sociedade, tem que pressionar para a sociedade ganhar mais. E não fazer a gente fazer de graça como o SUS.
Sim, claro. Oi? É claro? Não, sim, claro, mas quer dizer, mas essa pressão vai estar lá, e esse é o problema. Vai estar lá, ou seja, é fácil de resolver. Não dá aumento. O setor tem que cobrir. Como a assinatura cobre o SUS. Preocupou um pouco, mano. Você ia falar mais alguma coisa? Não, e fechamos. Fechou. Por favor. Eu estou quieto aqui, mas, viu, Marco, a base toda de 2018, ou 2017, você está falando que o próximo aumento vai ser base 2017, ou vamos com base... Não, a principal variável do reajuste é a variação da despesa per capita. Essa variável vai ser calculada com base nos dados de 2018 em relação a 17. Então, a gente vai ver quanto que variou a despesa per capita no ano 18 em relação a 17. O fator de eficiência, que é o desconto, esse já está dado, porque ele foi calculado com base em dados de 14, 15, 16 e 17. Então, mas o principal o principal fator que vai determinar o nosso reajuste, ele ainda precisa fechar o dado contábil de 18, para a gente ter o número. Acontece, por que 13%? Todo ano nós temos novidades da INES, da cultura. Então, acaba de entrar, eu tenho um paciente da minha gestão, acabei de gastar 800 mil reais e faleceu, transplante. Então, toda vez que a INES fazia com que eu dei cobertura, agora estão inventando agora que eu vou ter que dar estética lá para que as pessoas variarem. Quanto me custa isso? Ah, mas a medida, isso aqui é só o peito. Não. É o braço, é a perna, é a barriga. Quanto me custa? Agora, vou dar essa cobertura e não vou considerar esse reajuste. Aqueles 13%, se você for analisar no pé da letra, ou a sociedade está todo mundo chiando. Mas não bancamos nosso custo, não. Tanto que se fosse bom, todo mundo, amigo, todo mundo ia querer vender pessoa física. E não vendeu, muito pelo contrário, todo mundo parou com a pessoa. Por quê? Não cobria os gastos, não cobra as coberturas. E todo ano nós temos novidades. Então, essa novidade, que custa? Quero saber o que está isso no reajuste. Porque quando eu entro com ele tem, aí é uma pergunta que eu vou falar. Ah, mas você tem a sua carência. Tá bom, depois acabou a carência. E outra, quem é aqui dentro que não passa 3 meses com uma meninada fazendo uma cirurgia cardíaca, para fazer? Todos nós. Eu tenho casos de 15 dias de plano com eliminava seguida, fazendo uma cirurgia cardíaca. Todos nós. Então, aqui é uma conta que eu não estou vendo ser calculada. É fácil de fechar. É uma coisa que não é fácil de fechar. Eu entendo o que você está falando, Isso daí foi a consulta pública. Toda vez que a INES foi consulta pública, já está determinado o que vai acontecer. Então, tem duas coisas que eu acho que é importante a gente observar na fala do Marcos. A primeira coisa chama-se estabelecer uma melhor regularidade do que a forma que estava anterior. A gente perdia mais em reajuste. Eu não sei se você tem essa mesma visão. Porque as comparações... Acho que o dele está pegando, não está? Acho que a voz dele... Chega aqui. Então, tem duas... Desculpa, Marcos. Então, tem duas coisas na minha cabeça. A primeira, esta mudança do modelo, ela me parece mais propícia, porque a gente pagava por outros que tinham condições piores do que nós, do ponto de vista de resultado. Então, acho que dá uma diferenciada, mas aí o Pedro vai falar isso com mais propriedade na hora de cálculo. A segunda coisa, e aí eu vou devolver de novo para o Marcos, abusando dele, como é que as entidades, ou a medicina de grupo, os planos, nós temos aí colegas nossos que são filantrópicos do hospital, mas o plano não é, ele está dentro da medicina de grupo, então, portanto, é importante ver como é que eles estão sendo orientados em relação a estes novos cálculos, como é que eles estão sendo orientados a observar esses fatores que podem gerar um maior ou menor desconto em relação a ter a eficiência dele calculada, porque isto é o que nos pega, Abdias, de fato. Só complementando, então, mais de 90% das empresas da Abrange também vendem plano individual e estão vendendo ativamente no mercado. Assim, você tem mesmo operadoras
como a Amil até voltaram a vender em algumas praças, não todas, ainda voltaram a comercializar, mas e todas as demais, mais de 90%, já vendiam e nunca pararam de vender plano individual. Essa regulação de preço, essa regulação de reajuste faz sentido para o mercado? Não faz. Não faz porque eu não sou concessionária pública, porque eu não sou um bem do Estado, porque eu não sou um bem público, naturalmente, eu sou um bem privado. É diferente. Concordo em gênero, número e grau. Só que a dificuldade é que a gente tem dado. Está dado a regulação, está dado porque na legislação assim determinou, está dado porque a agência seguiu assim, e está dado porque, na verdade, quando eu falo essa pressão da sociedade, também, como economista, eu acredito muito mais na força do mercado determinar o equilíbrio. Só que a gente tem essa sociedade buscando subterfúgios e caminhos. Vocês vão lembrar, mas o reajuste do ano passado ele foi suspenso por uma liminar dentro de São Paulo. Então, se o índice for muito elevado, eu acho que é o justo, a gente tem que aplicar o justo, mas se o índice for muito elevado, vamos ter liminar em todo o Brasil. Liminar em todo o Brasil de juiz, e a gente vai ter que começar a caçar liminar em um monte de ponto, a agência não vai conseguir, isso vai subir para o governo federal e vai vir uma medida mais dura ainda. É possível o quê? Então, assim, diante desse cenário, essa saída de mudança do modelo, ela foi a única possível. É a melhor? Não, a melhor é ela liberar logo o reajuste, deixa o mercado concorrer, vamos obrigar só que a operadora coloque bem grande qual foi o índice dela do ano passado, deixe bem claro isso para as pessoas quando forem escolher, falar, não, essa aqui eu vou comprar barata agora, mas ano que vem ela vai colocar um reajuste alto. Ou, essa aqui é mais justa, olha só, os reajustes de dados estão controlados. E eu aderir ao plano que eu acho que no longo prazo vai ser o melhor para mim. Seria o melhor dos mundos. O mercado não é esse, o modelo não é esse. Diante do que temos hoje, apesar de não ser aquilo que nós queremos, a Abrange defendeu a liberação do reajuste, a gente tentou trabalhar no que era a fórmula, o que dava para fazer. Então, para trazer um pouco mais de segurança, a gente precisava que o fator de eficiência não tivesse a possibilidade de descontar muito do meu índice. E para trazer um pouco mais de segurança, a gente também precisava que essa variação da despesa per capita fosse calculada minimamente de forma adequada, para pelo menos o índice não ficar muito sujeito a muitas variantes. Como, por exemplo, uma operadora cresce mais do que a outra, joga o meu índice para baixo, uma operadora que tem o per capita baixo. Então, a gente tentou trabalhar na melhor forma para poder, na verdade, fazer com que esse índice espelhe um pouco melhor a realidade. Nunca vai ser a realidade completa. Realmente vai ter empresas ainda com dificuldade, vai ter empresas que as variações de despesa vão estar mais elevadas do que o índice, e a gente vai continuar com um problema, pelo menos pelos próximos 4 anos. Né? E o que a gente está dizendo para as operadoras são isso, a gente lançar as contas no lugar certo, porque se a gente tem operador lá que tem plano individual, comercializa plano individual e não tem despesa, é zero. A despesa essencial de plano individual é zero. Mas, pô, é zero, não é zero. É porque ela lançou a despesa. Não vou dizer que a contabilidade está errada, ela lançou a despesa, só que ela lançou em outra conta. E isso não pode acontecer porque se ela faz isso, ela atrapalha o nosso índice aqui no final do setor, né? Porque o índice é único, é um número só para o setor. Então, a gente precisa cuidar para que todo mundo lance as contas no lugar certo, e assim a gente consiga, na verdade, fazer com que essa variação da despesa espelhe um pouco melhor a realidade. A realidade completa não vai ser. Estimulando a venda pessoa física. E está se criando oportunidade para curioso. Outro dia eu vi uma propaganda da outra forma, criando novamente aquele cartão benefício. Que isso aí não tem agência, não tem nada, você vai lá e o seu médico vai cobrar R$80 porque ele tem esse... Estamos criando oportunidade para os curiosos. Enquanto eu pago o imposto, enquanto eu estou empregando um monte de gente, é isso. Mas aí eu acho que você tem a ANS junto. E mais a ANS atrás da gente, com todas as regras. Ou isso tudo que você falou não é nada. Você tem uma ANS. É o pior de tudo, né? Vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo igual a história dos taxistas do Uber. Né? É a mesma história. Você tem um lado do segmento do mercado indo para uma linha que nós, como operadores, vamos ter que repensar o modelo. Porque, ao mesmo tempo que você não tem uma regra de reajuste, vamos imaginar o seguinte, que eu deixo o médico pedir o que ele quer à vontade, o material que ele quer à vontade, os custos essenciais vão aumentando e eu jogo isso para o consumidor. E o consumidor vai pagando. Até que chega um momento e fala, opa, agora eu não posso mais pagar. A partir daí, nós temos que reinventar. Porque não tem mais condição financeira do cara ter um plano de saúde. E aí vai surgir os oportunistas, mas talvez com uma ideia diferenciada, que ou a ANS tenta trabalhar um pouco isso, para que a gente também possa fazer algumas condições parecidas,
ou a gente reinvente o modelo mesmo. Porque senão, realmente, a gente não vai conseguir vender plano familiar individual, né? Se não tiver um controle sobre isso, não fizer uma atenção primária para essa população que tem um público-alvo, mas a gente acaba não fazendo porque o custo é muito elevado, mas será que eu não tenho que fazer uma atenção primária para esse público, trabalhar a faixa etária necessária e conseguir reduzir o custo da operadora? E aí vem verticalização, vem uma série de fatores para você tentar controlar a despesa, o que hoje, muitas vezes, é solto. O médico não é parceiro, realiza procedimentos de alto custo sem necessidade. Existe a famosa NIP na nossa cabeça, né? Sim. Que agora a secretária médico pode abrir uma NIP. Eu tive no congresso da INES, eu só fiz um questionamento. Por que não protocolo? Poxa, você quer abrir uma NIP? Tá bom. Qual é o protocolo? Nossa, parecia que eu estava batendo nele. Eu pensei que estava. Parecia que estava. Poxa, eu vou passar. Coisas assim, bora. Só o protocolo já ia resolver. Hoje o cara abre uma NIP porque acabou a luz, fora. Pessoal, nós vamos passar agora para a apresentação do Pedro e eu vou agradecer o Marcos pela presença e infelizmente o Marcos vai ter que sair por conta de outro compromisso. Esse material a gente distribui tem no material que a gente distribui, tem o e-mail do Marcos, que depois dá para a gente dar uma abusada legal. E Marcos, nós temos 40 pontos assistindo a gente, que vai desde Campina Grande, Garanhuns, Rondonópolis, Ceará. O pessoal está aí acompanhando a gente um pouco essas discussões. Tá bom? Muito obrigado mesmo por ter vindo e eu vou passar agora aqui para o Pedro para a gente poder seguir e continuar depois essa discussão aqui com vocês, tá bom? Obrigado. Nós vamos passar agora para o Pedro Pereira. O Pedro também é economista, só que ele não se conformou em ficar só com economia, fez atuário e contador, né? Todo mundo gosta de uma encrenca, não é isso, Pedro? Pela Faculdade de Estudos Sociais do Paraná. E tem MBA em administração. É sócio da CTS e sócio nosso aqui, porque sempre está contribuindo com as filantrópicas, tanto nos eventos dos provedores, como mesmo nos outros que a gente tem patrocinado aqui. E foi membro de várias das comissões dentro da ANS e da FENASEG também participando. Por isso, palestrante, e veio ajudar a gente um pouco a entender um pouquinho mais isso aí que o Abdias vem colocando. O Pedro saiu de Brasília, estava numa reunião ontem, veio hoje para cá e vai falar um pouquinho como é que a gente deve organizar um pouco mais essa questão dos reajustes. Pedro, por favor. Porque aí dá para os outros também participarem. E pessoal que está à distância, podem ir mandando no chat, eu vou anotando e aí depois a gente transmite para o Pedro. Pedro, aquela história aqui para a gente ver se a apresentação e as pessoas, tá bom? Obrigado. Olá, gente. Bom dia para vocês, bom dia para quem está à distância aí. É um tema complicado a gente falar quando você não tem controle sobre esse tipo de coisa. Na realidade, o Marcos falou quase tudo que a gente ia falar aqui. Eu acho que a gente vai apenas arredondar alguns detalhes, fazer mais alguns comentários. E onde se falou, ele até colocou aqui que algumas operadoras estão trabalhando com individual. Eu tenho percebido isso mesmo no mercado que a gente trabalha aí no Brasil todo. As operadoras começaram a entrar nesse ramo, né, nesse segmento. Ele é complexo? É porque você não tem o controle na sua mão. Você está entrando num negócio onde quem vai controlar é a ANS, ela que vai dizer o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, é ela que vai determinar e atender às suas necessidades, que normalmente não são atendidas. Então, nessa questão do mercado, o que as operadoras têm feito? Elas têm criado produtos bem específicos, de forma que ela possa fazer o máximo possível do trabalho sob seu controle. Então, os planos individuais, quem está entrando, olha, eu entro, mas a rede não é aberta, é só uma rede fechada, é só serviço próprio, é só plano com coparticipação. Então, tem uma série de coisas que tem que se fazer. Porque se você for entrar numa rede aberta, onde você não tem controle da caneta do médico,
ele começa a determinar as coisas, e aí você vai precisar fazer ajustes no teu produto, e você não pode porque a ANS tem as regras e você não tem como atender. E aí como é que faz? As coisas são complicadas. Essa questão da mudança das regras da ANS para cálculo do reajuste, ele veio principalmente em função de reclamação do mercado pela falta de transparência. Aí todo mundo reclamava, não, porque de onde que apareceu 13 ponto qualquer coisa? É muito simples, é só você ver a inflação médica como é que é. Aí o Marcos colocou que, porque 13 é muito alto, mas vamos olhar, a inflação médica é isso mesmo, infelizmente. Tá? Por quê? Porque o médico tem uma caneta na mão que ele altera todo e qualquer controle econômico que for. Por quê? Porque vem nova tecnologia, ele comprou a máquina, ele precisa pagar, e ele vai escrever e vai pedir, e assim por diante. E aí o que acontece? A cada 2 anos tem a mudança do rol de procedimentos. Aí tem aqueles procedimentos que são mais baratos, tem o outro que vem mais caro, o mais barato passa a ser obsoleto e o mais caro passa a ser, a chave do negócio. E aí a coisa vai. Então, quando você chega, não, porque 13% é muito alto, ele não é alto, ele é a realidade. Infelizmente é a realidade. O mercado vai chiar? Vai. Mas daí, o que eu vou fazer? É o meu preço. Eu não posso pagar uma coisa que eu não recebo. Eu não posso entregar se eu não recebi, infelizmente. Qual é o ideal? O ideal é economia de mercado. O mercado se autorregula, tem que ser assim. Mas, infelizmente, estamos aí nas mãos da ANS e vamos ter que seguir. O que nós vamos fazer? Paciência. Então, vamos lá, vamos fazer alguns comentários a respeito disso, né? Dessa resolução. Muito bem. Nós então fizemos aí alguns estudos, mas a grande maioria das coisas, o Marcos até colocou aqui, fez alguns exemplos hipotéticos, claro, ele até disse também que a gente não sabe o que vai acontecer, porque são coisas imponderáveis para nós. Todo esse cálculo, não, eu posso fazer o cálculo do reajuste, eu posso ter uma ideia do que vai acontecer, você vai até um pedaço, chega um outro momento onde a ANS... ele pega lá os reajustes, é do mercado, não é o meu. Eu tenho uma necessidade. A ANS vai fazer o cálculo com base no mercado. Ele vai pegar todas as receitas de todo mundo, vai pegar todas as despesas de todo mundo. Eu não tenho isso. Até teria. Tendo aí, fazendo um esforço hercúleo aí, de repente até consegue. Entra na DIOP, lá no site da ANS, levanta receita e despesa de todo mundo. Mas depois tem um item ali na frente, o fator de eficiência, que eu não tenho. É um fator que ela vai considerar. E qual é esse valor que ela vai considerar? Com base em quê? Com base no interesse dela, do que ela quer, do que é político. Porque nós precisamos baixar a inflação. E o item plano de saúde tem um peso grande. Então vamos abaixar o fator de eficiência. Sem contar, vou falar daqui a pouco, para mim, essa questão do fator de eficiência, para mim é um crime esse negócio. Porque é o seguinte, se você é eficiente, você vai ser prejudicado. Porque o fator de eficiência vai diminuir o teu índice. Então, legal, consegui um fator de eficiência legal, show de bola. Eu vou ser prejudicado, porque vai puxar para baixo. Então, a eficiência que eu conseguir, eu vou perder no índice de reajuste. Quer dizer, então, que negócio maluco é esse? Tá? Então, o que acontece? Esse fator de eficiência, ele termina premiando os incompetentes e prejudica os que têm eficiência. Então, são umas coisas malucas. Então, muita coisa aqui eu vou ter que repetir o que o Marcos falou, porque ele foi abrangente na apresentação. Cabeça deles que está voltando, vai entrar e vou começar a rodar minha carteira. Porque esses que estão com a carteira ficando antiga, esses vão se beneficiar. Não, na hora que você entra com a carteira nova, com 2 anos de carência, que aí é a tua sobrevivência, você vai começar a entrar na linha do competente e incompetente. E agora, não, a carência está colocando 2 anos, é para aquele que já é preexistente, os outros é só 6 meses. O cara está com uma doença
É só 6 meses, não tem jeito. Então é uma carência curta. Então, o que acontece? Dentro dessa nova situação, os índices vão ser calculados com base em 2 coisas. A primeira é no índice das despesas assistenciais, e o segundo, e tem um peso de 80%, quanto a isso eu estou de acordo. Lógico, o maior peso tem que ser realmente as despesas. Boa parte entra o fator político aí, aí ele vai entrar lá naquele fator de eficiência. Mas, enfim, 80% do índice é o índice da despesa assistencial. O cálculo que é feito per capita. E 20% de peso no meu cálculo é a questão do IPCA, excluído o plano de saúde, para que, senão ele entra 2 vezes, né? Porque o plano de saúde ele tem um peso grande aí no cálculo do IPCA. Então, ele expurga, porque plano de saúde eu já estou no 80%, então eu expurgo do IPCA, tá? E com isso, ela vai ter a tua variação de despesas, no geral, despesa administrativa, enfim, outras despesas, tá? Então, indo mais para frente aqui, o que acontece? Opa. Não está mudando aqui, vamos ver. Vai lá. Muito bem. O índice de despesa assistencial, ele vai ser calculada essa variação com base na média entre o custo per capita do ano anterior para o último ano, para que você então tenha essa variação, tá? E até fala lá na norma, né? Associada à variação média dos beneficiários no mesmo período. Claro, se eu estou calculando per capita, eu já estou usando o número médio de beneficiários. Que eu tenho total de despesa, divide pelo total de beneficiários, eu vou ter então a despesa média. Agora eu tenho um problema, que ele já colocou aqui, mas eu quero frisar isso, que isso não conta muita coisa. O que está acontecendo? A questão dos planos individuais. Outra coisa que eu queria falar dos planos individuais que eu tenho visto aí no mercado, como é que eles estão trabalhando, os operadores estão trabalhando? Então, estão trabalhando com planos com rede dirigida, coparticipação e plano ambulatorial. Porta de entrada. Então, até tem planos hospitalares, mas a grande maioria que eu estou vendo por aí, os operadores de medicina de grupo, é diferente da filantropia, lógico que ela tem o hospital, então é importante para ela trazer o beneficiário para dentro do hospital, trazer o cliente. Mas as empresas de medicina de grupo têm utilizado mais planos ambulatoriais. Tá? Ou seja, ela quer tirar o grande risco. Olha, eu vou entrar no individual, eu entro, mas não quero entrar no grande risco. E está certo ela, porque está fora do controle dela. Precisa de reajuste, a INSS não me autoriza, eu vou levar na cabeça? Não, então eu vou entrar no plano ambulatorial, onde eu consigo controlar melhor esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Neste momento, o mercado já está sendo prejudicado com isso. A partir do momento que começa a entrar mais planos ambulatoriais, o que acontece com a minha média per capita? Vai cair violentamente. Agora, se esse reajuste é regido pela regra de mercado, eu vou conseguir calcular exatamente, tá, a minha variação. Vou pegar o plano ambulatorial, a minha variação ambulatorial foi, sei lá, 10%, o meu plano completo foi 8%, então eu vejo quanto representa o meu ambulatorial, quanto representa o meu hospitalar, e vou fazer um cálculo. O INSS não olha esse tipo de coisa, ela não vai olhar. E aí o que acontece? Está o mercado agora já pagando o preço, e isso eu falo para vocês com segurança. Quem está entrando no mercado em plano individual, a grande maioria está entrando com planos ambulatoriais. Ou seja, é para entrar? Eu entro, mas eu quero minimizar meu risco. No plano ambulatorial eu consigo controlar melhor isso, porque quando você entra no plano hospitalar, está fora do teu controle, tá? Os hospitais não estão na tua mão, você não consegue controlar esse tipo de coisa. Agora, plano ambulatorial, com porta de entrada, serviço próprio, coparticipação, uma porção de coisa, você controla. E aí começaram a entrar. E está aí, já está puxando para baixo e já está o mercado pagando caro por isso, já vai começar a ter o seu prejuízo aqui. Tá? Então é assim que vai calcular, com base, vai pegar então as despesas assistenciais, calcular o per capita, que é total despesa dividido pelo total, ou
média de receita, de despesa pela média de beneficiários, você tem o custo per capita, e com base nisso, esse cálculo será realizado pela ANS para todas as operadoras. Então, amigo, aqui tem uma porção de gente, está fazendo uma porção de coisa e está atingindo todo mundo. Todo mundo vai pagar o preço por causa disso. Tá? O fator de ganho de eficiência, eu acabei de falar aqui. Esse fator de ganho de eficiência é uma coisa que vai prejudicar os eficientes. Por quê? Porque ele vai dar desconto à medida que tenha eficiência. Isso não tinha que entrar. Se eu sou eficiente, se não tem esse fator de ganho, eu fui eficiente, ok. Eu estou sendo premiado pela minha eficiência, legal. Agora não, da forma que está aqui, como ela vai colocar esse fator de eficiência, à medida que eu sou e ganho eficiência, eu perco porque ela diminui o índice. Ou seja, o que eu ganhei, eu vou perder com o INS deduzindo do reajuste essa eficiência. Pô, mas que coisa... Tem mesmo. Então, olha gente, é um negócio absurdo isso, mas enfim... E aí você vai dizer para a INS, não, mas veja bem, porque isso, que aí os caras acham desculpa para tudo, mas por quê? Porque eles não estão aqui, eles não estão na nossa pele, não estão aqui sofrendo, mas enfim, com essa condição, eu não vou me esforçar para ser eficiente, porque quanto mais eficiente eu sou, menos reajuste eu tenho, então não vou ser eficiente, vou deixar acontecer. Não, gente, são coisas que são, você atira no que vê e acerta no que não vê. Ela acha que é uma grande, mas está prejudicando o mercado com esse tipo de coisa. Então, no fator de eficiência, a ANS irá comparar a variação das despesas assistenciais de todos os operadores. Através dessa comparação, será determinado um parâmetro ideal que corresponderá ao fator de ganho de eficiência do setor. Ainda outra coisa ali, será determinado um parâmetro ideal. Qual é esse parâmetro ideal? Sabe Deus, só ela sabe. Na cabeça deles. Tem uma série de coisas que a ANS usa esse tipo de coisa, né? Porque o fator ideal, quando se pega lá o IDSS, né? Tem uma porção de coisas lá, porque o fator ideal de utilização é esse. Então, se você está fora do fator ideal, você é penalizado. Você está acima, você é penalizado, porque você não trata a sua carteira. Se é abaixo, você é penalizado, porque você está restringindo o atendimento. Gente, que absurdo. Mas, enfim, está aí essa questão do fator de eficiência. Ela vai determinar um parâmetro ideal, que a gente não sabe qual é. Então, se alguém chegar e dizer, olha, dá para calcular mais ou menos o que vai dar? Não dá. Não dá para ter a mínima ideia. O próprio Marcos botou aqui umas formas, mostrou ali, mas aquilo é hipotético. Por quê? A gente não sabe qual é o fator que ela vai usar. Essa questão do ganho de eficiência, a gente não sabe quanto ela vai reduzir. Eu não sei qual é a despesa per capita do mercado, ela pode pegar esses números lá e mexer, ajustar. A gente chama em calibrar, né? Vai calibrar esses números para chegar num per capita interessante que eu quero. Aí eu jogo mais o parâmetro ideal do fator de eficiência e pronto, chega no reajuste que eu quero. Então, gente, isso é um problema. E agora, quando ela disse que a mudança do parâmetro era para dar maior transparência, piorou. Porque pela... Transparência estava até um pouco, hein? Eu falo 13%, na minha cabeça é mais. Se você obedecer fielmente, dar qualidade, prestar o serviço devido daquilo que você vende, os 13% não cobria. Não cobria. Agora, como a sociedade começou a entrar na linha, e outra, o provedor fala muito bem, todo mundo é contra o operador. Exatamente. O operador é o problema. Aí você deixa de vender a pessoa física e começa. Aí vem aqueles curiosos, né, como eu disse, o planinho ambulatório. Lá no Vale do Paraíba tem região que só trabalha com os curiosos do mercado. Tem umas 10 mil vidas lá espalhadas com cartão benefício. Pô, de repente, mas pensar, será que vale a pena esse operador? Vamos ter um cartão de benefício? Vai. Uma das coisas, eu fiquei feliz da vida, não sei, de repente não é a mesma visão de vocês, mas a minha visão, fiquei feliz quando o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, chegou lá e disse, não, vamos criar planos populares. Falei, legal, porque você poderia criar planos subsegmentados, com menor cobertura. Sim, então, mas eu estou dizendo, para alguns... em alguns lugares seria bom, mas o que eu queria é o seguinte, é quebrar
a hegemonia, a coisa da INS. Mas ela foi lá, combateu e não quer saber. É isso e acabou. Plano ambulatorial, eu não coloco para vender na minha. Sim, sim. Porque a relação beneficiário e operador não é determinada pelo INS, é pelo Código Consumidor. Sim, E sim. o Código Consumidor diz uma série de coisas que a INS não fala quando interessa a ela e fala quando interessa. Claro, claro. Tá certo? Eu quero ver entrar um paciente com plano ambulatório, tá certo? E precisar de um procedimento qualquer, ele ir no juiz e o juiz não der. Duvido. Por muito menos acontece isso. Quando o Ricardo falou isso, eu falei, eu não vou operar isso aí. Não, e outra coisa, e para quem tem hospitais, realmente não é bom. Tanto é que eu falei aqui, realmente não interessa. Porque ela tem que usar isso para trazer o cliente para o hospital. Aham. Quando a gente coloca aí do plano mais barato, você poderia, de repente, alto custo, mas daí para isso o SUS teria que funcionar. Eu participei de uma reunião, tem um grupo de pessoas aí que estavam abrindo como se fosse aí uma nova representação das operadoras, tal de Febraplan. Vocês já ouviram falar? É uma nova abrange. Então, eles até me convidaram para uma reunião, fui numa reunião deles, e aí estava o ex-ministro, o Alcini Guerra, ex-ministro da Saúde, né? Alcini Guerra. E ele falou uma coisa que ele diz, olha, uma coisa que eu penso era assim, se o SUS, se fosse permitido fazer uma segmentação menor, e o SUS diminuir o atendimento de SUS, e o SUS se especializar no alto custo, tá? Então, o plano atende mais gente e o SUS atenderia menos gente, mas com algumas coisas mais caras. Para que o cara disse isso? Meu Deus do céu. Eu falei isso para o presidente da ANS uma vez, quase me mataram. Cara, esse foi para a imprensa dizendo que estavam querendo acabar com o SUS, mas olha, o negócio deu um barulho tremendo. E a gente, quando nós estudamos o plano ambulatorial, armadilhas, né? Sim, não, que tem. Só tomar o máximo de cuidado, porque a partir de você põe um plano ambulatorial e é obrigado a cobrir urgência e emergência, por favor, se cara interna e daí? Certo. O hospital vai aceitar? É ele que vai assumir essa conta? Não vai. Então, assim, quando você fala que o preço fica muito próximo, eu sou muito mais a favor de você falar, olha, você vai ter direito a esse hospital, aquele ambulatório, esse diagnóstico, é aí que a gente vai ter o controle. Ao contrário, e outra, que é um fato muito importante, enquanto a gente não entender o que é uma medicina preventiva, ninguém vai reduzir o seu custo. É isso mesmo. Não vai. Nós acabamos de lançar um produto agora de idoso e que ele passa na minha medicina preventiva abraça o paciente, para depois ele ir para a rede, e todo ele restrito. Se você não criar esses artifícios, essas ferramentas para trabalhar, meu cara, não vai. Eu já trabalhei com plano ambulatorial. É uma fria, porque o produto tem toda razão. Na hora que tiver que internar, meu cara, é para sua cabeça. Sim. Como é que você vai controlar alguém que você está dando cobertura para o PA? Fala para mim. A urgência e emergência. E aí? E na hora que tiver que internar, o que você faz? Olha, você tem uma rede, o cara entra na urgência e emergência, você acha que ele vai aguentar? Fala assim, isso aqui é SUS, viu? Cobra do paciente. Mas Sim, tem, não tem a menor dúvida, tem isso. Não, tem os riscos, não tem a menor dúvida. Tá, agora, só quero dizer para vocês que o mercado... Oi. A hora que ele for entrar no SUS, fizer o procedimento no SUS, a ANS vai mandar a conta para nós. 3 vezes mais do que o SUS paga para o hospital, pagaria para o hospital. Isso é público, isso é tranquilo. Ou seja... Isso é tranquilo. Então, quando o Ricardo falou disso aí em Brasília, e eu falei lá na CMB, eu não acho isso um produto bom. Isso aí não é saída. Para resolver o problema dele, SUS, excelente. Paga aí R$50 em vez de pagar paninho papa defunto,
porque eles vendem auxílio funeral, tá certo? Papa defunto. Aí desafoga ele lá e pronto, resolve o problema dele. É isso mesmo, gente. Na verdade, nós temos aí uma grande encrenca na mão para resolver. Agora, o mercado está entrando? Está. E até outra coisa que se comentou, quero comentar também, a questão dos cartões de desconto. Lá em Curitiba, o negócio está feroz. Tem lá o Ratinho, que lá em Curitiba ele tem uma penetração muito grande, ele abriu lá tem um plano, como é que é? Sulamed, um negócio assim, e está lá, se multiplica na cidade, está cheio disso. E a pessoa vai lá, paga R$60 uma consulta, vai lá e faz. Tá vendo, o cara tá ultra fã. Absurdo, porque a gente, poxa, todos os fãs. Vamos deixar o nosso amigo Pedro concluir, e depois a gente volta nesse tema. Então, gente, o fator de ganho de eficiência, para mim, na minha opinião, é político e é punitivo para o eficiente, porque ele vai reduzir aquele que foi eficiente. Tá? A variação das contraprestações, nós vimos lá que a receita, o cálculo per capita da receita, são dois cálculos, né? O cálculo per capita em cima da receita e em cima da despesa. Em cima da receita, os planos ambulatoriais podem puxar para baixo, ou seja, a INS não vai enxergar isso, não vai enxergar, tá? E vai ser para prejuízo das operadoras. E a despesa, mesma coisa, a receita, mesma coisa, tanto a receita quanto a despesa, os dois lados vai puxar para baixo e a INS não vai enxergar isso e vai prejudicar o mercado porque ela não olha isso. E ainda dentro do IPCA, nós vimos ali que o IPCA normal, ele tem todos os componentes, vários componentes, entre ele a saúde, então ele vai expurgar a saúde para que ele tenha ideia da variação de custo da operadora, menos a saúde, que já está no 80% de peso ali da variação assistencial, para que ela possa então ter uma ideia exata da variação. Mais variação das compensações, bom, nós já vimos ali então, né? Vai ser a INS que vai julgar, vai fazer todo esse cálculo, vai julgar o que ela acha conveniente, nós não temos como checar esse tipo de coisa. Então, a questão da transparência realmente fica prejudicado. Não tem como a gente verificar o que é que a INS está fazendo. Tá? Beleza, é isso aí. Eu queria ficar aqui à disposição de vocês. Podem perguntar o que tiver ao nosso alcance. Tá? A gente mais complementou o que o Marcos falou, tá? E trouxe mais alguns detalhes e estou à disposição de vocês aí. Obrigado. Fica aqui, Pedro, comigo, que aí eles vão perguntar. Dois pontos. O Pedro trouxe mais no detalhe para a gente um pouco a 441, enquanto o Marcos estava falando um pouco do ponto de vista mercado e como que eles estão enxergando abrange, olhando e como está esta relação. O Pedro tem a experiência de como fazer isto, né? Como atuário, como calcular e jogar as despesas de forma correta para poder chegar no cálculo, e isso é importante. Eu vou aproveitar, só porque eu peguei o microfone, eu insisto, o Barros foi o zero e vezeiro, quando a gente está aqui no comitê provocando essa discussão com as operadoras filantrópicas, da importância de todos participarem. Na segunda-feira estive com o Rogério Scarabel, o diretor de produto. E uma coisa que eu deixei um recado lá, Ivan, foi o seguinte: preciso de uma ajuda sua. Esses convênio de desconto está dificultando a minha vida de planos filantrópicos, porque ele está comendo meu cliente com esse, e não está tendo garantia nenhuma. Então, por favor, senhor Scarabel, dá para apertar essas coisas? Dá para criar alguma coisa para pressionar isso? Porque esse cara vai tirar o meu cliente e vai prejudicar. Eu não estou aqui para roubar cliente da Mil, da Bradesco, eu estou aqui para ajudar a compor o que falta do dinheiro do SUS. Foi esta uma das falas que a gente deixou para o Scarabel. E a gente tem que reforçar isso. A segunda coisa, e assim que o Mandetta estava para tomar posse, o presidente Rogatti tinha lá um conjunto de demandas das entidades. Abrange FenaSaúde, CNS, CMB, Unimedes, e pedindo quais são os seus grandes desejos. Eu mandei o nosso grande desejo. Primeiro, nosso grande desejo, enquanto filantrópicas, não existia ressarcimento SUS para nós.
Porque o nosso usuário já é SUS e a gente está com ele que usa às vezes a mesma porta que a gente. Às vezes, por um problema operacional, ele escapa e aí a gente gera uma despesa para nós mesmos, né? E assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente tem que reforçar este movimento de deixar claro as nossas necessidades junto à ANS. Mas eu vou passar o microfone ali para o Tony, que queria fazer uma pergunta. Eu estava pensando aqui, Pedro, se no cálculo anterior a parte do reajuste familiar individual é feita através dos planos coletivos, né? E a gente tem no mercado essa situação em que nós temos no mercado essa situação. Você, às vezes, para não perder uma empresa, né, ele pode estar com uma sinistralidade, mas por conta de você tentar ir avaliar a carteira, estudar os CIDs, o que está acontecendo de tratamento, você fala, opa, espera aí, esse tratamento ele vai estar se acabando, eu consigo, nos próximos 2, 3 anos, tentar amenizar isso daí, e não aplica reajuste, até porque as empresas também, no momento da negociação, falaram, não tenho como assumir nada de reajuste. Então, automaticamente, fazia com que o valor do familiar individual fosse para baixo o reajuste também. Tá? Então, isso também, também não é transparente para nós, porque a gente conhece a nossa realidade, mas eu não conheço a realidade das outras operadoras. Pelo cálculo, pela sua experiência, você acha que a gente pode ter uma surpresa, de repente, já que agora não está usando mais o coletivo e somente o familiar individual, a gente não tem um reajuste maior do que a gente está achando que não vai ter? Eu penso o seguinte, mesmo quando se usava o plano coletivo, ele não era nada técnico. Esse reajuste, o índice encontrado não era técnico, para mim era político. Tá? Ele chegava lá, acho até que esses índices que deu lá, acima de 10, que teve 3 anos que deu acima de 10, boa parte dele, eu acho que ali ainda tinha algum percentual expurgado por interesse político. Tá? Então, vai ter surpresa? Eu acho que vai. Vai ter surpresa sim. Uma das coisas que colocou aqui também, no coletivo, quando levava em conta o coletivo, o que acontece? Tem muitos que não faziam coletivo por negociação de mudança de regras no contrato. Olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho coparticipação, eu preciso 15% de reajuste, 20%. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 10%, mas coloca a coparticipação. Pronto, já mascarou o teu reajuste. Tá? Então, assim como já tinha coisas que mascaravam lá no reajuste no coletivo, aqui também vai ter. É o ambulatorial, é negociação, mesma coisa vai continuar acontecendo. No coletivo, você faz negociações, implanta determinadas regras para reduzir reajuste, com isso reduz a despesa, tá? E mascara a tua real necessidade. E isso não tem como prever, não vai ter como. Agora, como se resolver isso? É que cada operadora fizesse o reajuste de acordo com a sua necessidade. Tinha que ser. Não é possível ela tentar regular esse tipo de coisa. Sempre quando o governo põe a mão, a coisa não funciona. Antes da ANS, era feita aquela planilha, não sei se você lembra disso, uma planilha da composição dos custos, e cada operadora fazia o seu reajuste conforme a sua necessidade. Tá? Claro. E você pode colocar no teu cálculo alguns fatores que são imponderáveis. Por exemplo, a sinistralidade de uma determinada empresa foi muito alta, mas eu coloquei uma variável que me reduz, teoricamente reduz o preço, mas lógico, eu também tiro direitos. Então, eu tenho que levar em conta esse tipo de coisa. Então, quando eu faço o cálculo, eu coloco esse tipo de coisa. Olha, aqui nesse contrato, tem um contrato grande, precisava de um reajuste maior, mas eu retirei isso, coloquei coparticipação. Ou seja, você consegue mensurar esse tipo de coisa. Agora, quando é um reajuste feito por ela, não tem como. E é um reajuste generalizado, né? Não leva em conta nem o segmento, né? O segmento de cada... mais transparente antes do que agora. Porque esse ideal, essas coisas essa terminologia é exatamente para ficar na mão deles. Isso. Entendeu? O ideal é zero. Você marca o ideal é zero e daí? Não tem que engolir isso. Antes já pensava no custo, no rol de procedimento que se abria, tanto observava-se muito uma coisa que tinha um peso, a medicação, reajuste de medicação, que nós temos no outro todo ano de uma forma. Eles não congelam o preço deles. Essa é a verdade. A gente engole esse custo. Hoje vai ficar, se era 13, deixar nesse conto,
vai virar 4, 5. Não podemos ter achar que vai passar disso. Com certeza não. Eu até vou dizer o negócio que... Vou passar aqui para a Michele, e aí ela complementa ali, ela queria fazer uma pergunta. Uma dúvida, na realidade um apontamento, né? Quando a gente fala na questão de cada operadora fazer o seu índice, fazer o cálculo do seu índice de reajuste, eu não estaria, de repente, a gente estaria facilitando aí a criar-se um cartel das operadoras grandes? A gente está falando da nossa realidade como pequeno, só que a gente tem que pensar lá no mercado, tem operadoras grandes, e elas se conversam, elas podem se unir e engolir a gente que é pequeno. Não tem esse outro lado também? Mas eu acho que seria menos ruim, porque da forma que está acontecendo, a ANS pode te fechar, porque você precisa, você tem que trabalhar com resultado. Mais ou menos, mas eu estou aqui no ABC, eu tenho a Mil, eu tenho Notre Dame, tenho Unimed. Aí você pega, por exemplo, de repente, se eu calcular, não sei, né? De repente eu fizer um índice de mínimo e máximo de reajuste. Então está dentro dessa variável. Seria, de repente, uma solução, uma alternativa também? Mas é que a ANS não vai te permitir, né? Com essas 20 mil vidas na região do ABC, no que se refere a preço, você tem muito mais flexibilidade do que as grandes. Aí elas vão perder para você. O que eu dou um palpite para você é de sair de 20 para 40 mil. Cada vez mais o teu risco vai ser menor e a tua possibilidade do reajuste vai ser muito melhor. Aí é que as grandes vai perder para você. Porque você com 20 mil tem total condições de reduzir esse custo, de reduzir o seu produto. E eles não têm, eles vão ter que dar aquele produto, carregam com o nome, o custo elevadíssimo, 20% administrativo para eles é pouco, gira-se mais, tem que ser 25%. E assim vai. E é uma coisa que você tem maior controle. Então, esse tipo de risco, na minha opinião, você não vai ter. Acho que é muito pelo contrário. Teu preço pode ser melhor do que ele. Eu acho que aí não. Eu penso o seguinte, para eles, se eles reduzirem um pouco o índice, quando ele multiplica pelo número de beneficiários, ele vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu acho que tem esse fator que tem que ser levado em conta. Fala, não, vou reduzir um pouquinho aqui, mas um mínimo que ele reduz em percentual, multiplicado pelo número de beneficiários, ele vai perder muito dinheiro. Então, eu acho que ele não entraria, nisso, não. Michele, acho que todos esses pontos têm que ser considerados. Eu acrescentaria ainda algumas variáveis. Primeiro, lembrar que esta medida foi uma medida para dar transparência para o consumidor, mais do que resolver um problema de regular a nossa condição. Então, em dando transparência ao consumidor, há uma chance menor disto acontecer, porque, em tese, ele teria como saber como que aquilo chegou àquele percentual. Mas não invalida a possibilidade de fato, ele fazer e combinar este percentual ou trabalhar nesses produtos, dependendo de como ele carrega. O segundo ponto, a região do ABC é uma região complicada, né? A disputa ali, ela está muito fechada. Se a gente entender que você tem uma divisão que é fundamentalmente ou Intermédica ou a Mil, né? Como operadoras, porque ambas compraram as carteiras regionais, ainda que não tenham mudado todas as suas bandeiras, né? A pressão é muito forte. Em contrapartida, o que eles não têm, excetuando Santa Helena, que já tinha a sua estrutura de rede própria, a Mil, por exemplo, não tem toda uma rede própria disponível e não existem prestadores em quantidade e suficiência. Então, você tem uma disputa brava ali com a Rede Dó, com São Luís, que foi aberto. Você tem a Santa Casa de Santo André, que também tem uma pressão em relação aos preços e às ofertas. E aí você vai cair para aqueles hospitais menores, que ainda atendem vários problemas, Partida e outros, e que virou dólar agora recentemente, é verdade. Cristóvão da Gama, que virou Lefort. Então, eu acho, e vou voltar ao que a Dias falou, tem que promover o crescimento da carteira, mas ainda você tem uma chance de controle melhor do seu custo usando a sua própria unidade. Ok, mas
Algo mais? Alguém aí dos outros estados, municípios, gostariam de fazer alguma pergunta? Pedro, explorar o Pedro o máximo que puderem. Temos aqui novos a Natália e a Nilde. Você é a Natália ou a Nilde? Nilde, e aí, você de Louveira, o que você tem de curiosidade que está chegando neste mundo? Bom dia a todos. É a primeira reunião, né, que nós estamos vindo. E lá nós somos um hospital SUS. E nós gostaríamos de aprender, conhecer um pouco mais as operadoras mesmo, para cativá-los até a nós, para que eles venham até nós. Porque a cidade de Louveira é um polo gigantesco de indústria, tem as operadoras, mas que não chegam até o nosso hospital. Então, a gente gostaria de aprender um pouco mais. Mas tem o mercado, Molina. Mas tem o mercado, Molina. Molina, tem o mercado. Eu vejo a região do Mauá, a sua, da seguinte maneira. Nós que somos de Santas Casas, apesar de eu estar numa situação que uma hora eu sou Santa Casa, outra hora eu sou Abrange, já fui de um lugar, agora estou do outro, mas estou aqui. Eu sou mais filantrópico que qualquer outro. Eu acho que só temos uma solução para nossas operadoras. É verticalizar o processo. Absolutamente tudo. Fazer tudo dentro do nosso hospital. Porque se nós formos depender de hospital da Lefort, do hospital de não sei de quem, hospital não sei de quem, nós não conseguimos controlar. O São Cristóvão tem isso, certo? As grandes operadoras americanas, a Kaiser, não sei o quê, é Kaiser permanente, é tudo verticalizado. Todos eles fazem isso. Então, se você tem o seu hospital, prepara bem o seu hospital, dá a condição de atendimento para o hospital para você vender seu plano de saúde. Qual é o sucesso do plano de saúde da Santa Casa de São José dos Campos? É o sucesso do hospital. Um não vive sem o outro hoje. E o outro não vive sem um. A Santa Casa tem a Santa Casa de Saúde tem 75 mil vidas. O hospital hoje fatura para a operadora 65% da receita dele de contratos de convênio vem da nossa operadora. Então, nós temos de focar quem quer plano de saúde com melhorar a receita das Santas Casas, verticalizar. Entrou, só pode ser atendido na nossa rede própria. Se for pagar para o doutor ou para o hospital, não vai. É isso mesmo. Mais um? Não? Bom, legal, pessoal. A ideia, primeiro, Pedro, obrigado por ter deslocado de Brasília para cá. Acho que a gente tem que explorar o Pedro, tem o contato dele aí, depois a gente vai compartilhar aquele seu material. E, por favor, abusem do Pedro, que ele tem uma experiência enorme nessa área de entender e como é que a gente vai chegar a um produto adequado para poder vender. Eu reforço a fala do Molina. A verticalização é o que pode salvar a nossa operação. Quanto mais a gente for verticalizar, quanto mais a gente tiver unidades próprias, isso facilita muito a nossa vida, até porque nós estamos fazendo aquilo por nós e por que nós acreditamos. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante firme e forte nisso. Gostaria de lembrar a todos que nós temos o Congresso dos Provedores, 28º Congresso Anual dos Provedores e Presidentes, que vai ser agora em abril, em Atibaia. Convido todos, a quem não teve a oportunidade, a se inscrever e participar. E no próximo dia 21 de março, nós vamos ter de novo essa reunião. Se vocês tiverem algum tema específico que vocês gostariam que a gente abordasse ou trouxesse alguém aqui para poder falar, por favor, mandem um e-mail para mim, para o Barros, a gente tenta coordenar isso. Tem alguns outros temas que a gente já havia
pensado e aí a gente vai compartilhar com vocês, mas se tiver algum de preferência, a gente vai estar à disposição. Tá bom? De novo, muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado de novo pela sua participação. Estou à disposição, então. Um abraço a todos. Obrigado.